Este é só o começo. Nós temos algumas candidaturas postas e uma candidatura oculta que está se tornando cada vez menos oculta, e eu vou começar por ela. A candidatura oculta, obviamente, é a de Fernando Haddad. Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, pré-candidato a presidente em 2018 e o provável substituto de Luiz Inácio Lula da Silva. Não há qualquer indicador de recuperação do Lula em nenhum instituto. A avaliação do governo é tenebrosa. O Lula está com 80 anos e agora surgem especulações até mesmo sobre a saúde dele. O pessoal falando de uma mancha que tinha no cabelo, que poderia ser carcinoma. O Lula é um senhor de 80 anos que venceu um câncer, que foi preso, que passou por um milhão de coisas, que claramente não está no melhor da sua forma, claramente não vive o melhor momento da sua vida. E ele não vai ser candidato. Ele não será candidato. Está cada vez mais claro. Está cada vez mais claro. Tem ainda os que brigam com a realidade normal, a galera que se apaixona por tese e não consegue aceitar quando a realidade se impõe. Os fatos são teimosos. Os fatos são teimosos e está ficando muito clara a saída do Lula. O Haddad fez um teste essa semana e aí os fiéis que juram que o Lula será candidato vão continuar teimando que aquilo é só por causa da campanha de São Paulo. Não é. Não é. Aliás, uma campanha em São Paulo que o Haddad nunca quis. O Haddad fez os primeiros testes, e quais são esses primeiros testes do Haddad? Jogando com o playbook embaixo do braço. Qual que é a primeira fase de qualquer pré-campanha? Me conheça. É sobre conhecimento. Aliás, é algo que vocês têm me visto falar sobre a pré-candidatura do Renan há muito tempo. Qual é o nosso drama? Desconhecimento. O que nós precisamos fazer? Tornar Renan Santos conhecido. Esse é o desafio da pré-campanha. É para isso que a pré-campanha serve, e não só a pré-campanha, até a primeira fase da campanha ali, o mês de agosto praticamente inteiro é sobre isso, sobre conhecimento. Depois, em setembro, é que você vai avançar, juntar conhecimento com propostas, com identidade, com ideologia, e vai acelerar isso ao máximo para daí entrar no processo de conversão de votos. Eu vi os vídeos do Haddad. Gente, é assustador como o PT tem dificuldade de falar a linguagem de rede social. Eles simplesmente não entendem que rede social não é TV, que rede social não é a velha marketagem política, que demanda um grau de autenticidade muito maior. É tudo editadinho, é tudo redondinho, é tudo bonitinho, é tudo produzidinho. E isso em rede é uma merda. O pessoal não entendeu até hoje qual foi o grande segredo, nossa, disruptivo pra caralho, que o Bolsonaro fez em 18. Não tinha nada de magia. É que justamente pela falta de recursos, o Bolsonaro se apresentou como que ele era. Usando umas câmeras vagabunda, gravando num estúdio tosco, numa identidade visual tosca, que dava pra ele autenticidade. É isso que as pessoas buscam em rede. As pessoas querem ter a sensação de que elas estão... Vocês que estão aí do outro lado da tela querem ter a sensação de estar batendo papo comigo. E falar sobre o áudio ruim do meu microfone, a configuração porca que eu faço, a câmera travando. O PT não consegue. O PT simplesmente não consegue. Aí entra um outro problema de linguagem, que essa galera cresceu na linguagem da velha mídia. Eles não conseguem dialogar com um mundo que mudou drasticamente. O Zé Dirceu, ano passado, fez um diagnóstico sobre isso. Os governos Lula 1 e 2, e em certa medida até mesmo o governo Dilma, o Zé vai tratar isso de maneira positiva. Criar uma nova economia no Brasil. E eu não vou comprar pelo valor de face, até porque o Zé tá fazendo campanha pro campo político dele, natural. O que aconteceu foi uma ruptura tecnológica, que não é só no Brasil, é no mundo. E foi essa ruptura tecnológica que criou essa nova economia. Tô falando de Uber, tô falando de iFood, tô falando da economia digital, das vendedoras de brusinha da Shopee. É toda uma nova economia que foi derivada, e ao mesmo tempo que essa ruptura acontecia, uma nova forma de se comunicar surgiu. Veículos como rádio e TV eram veículos basicamente unidirecionais. O rádio um pouco menos, mas a TV, de maneira praticamente absoluta, era unidirecional. Você tem um emissor e um receptor. É isso. Mesmo no rádio, que ainda há alguma interatividade, que ainda tem a coisa do ouvinte ligar, interagir, fazer perguntas, pedir música, enfim, é pouca essa interatividade. Rede social é 100% do tempo interativo.
É uma via de mão dupla. Eu comunico e recebo feedback em tempo real. É o BBB 24 horas por dia. Só que não é um BBB que eu tô assistindo passivamente e minha única interação é o voto. No fundo, eu sinto que a esquerda pensa muito rede social e a comunicação política nas redes como um BBB. Ah, não, nós vamos comunicar e aí na hora do voto o cidadão nos dá o seu feedback. E não é isso. O cidadão dá o feedback aqui na rede o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então é por isso que a comunicação da esquerda com as redes é muito ruim. E as propostas são todas muito ruins e eles estão vivendo com uma cabeça antes dessa economia. Qual que é a proposta do Boulos do Boulos e que é do governo Lula, porque aí o Boulos agora é secretário-geral da presidência. Qual que é a proposta deles pro iFood? Vamos sindicalizar todo mundo. Vocês vão ganhar direitos. Aí você vai perguntar pro cara que trabalha no iFood, ele não quer ouvir falar de sindicato. Ele não quer ouvir falar de direitos. Ele não quer ouvir falar dessa tal de regulamentação. Porque ele sabe que no fundo isso vai foder com o mercado dele. Isso vai gerar mais custos. Isso vai inviabilizar o trabalho dele. Ele não quer. Ele quer... Passem longe de mim com isso. Eu estava numa conversa num grupo hoje, pessoas muito inteligentes, um deles inclusive um velho militante comunista, e eles estavam refletindo, e eu só acompanhei a reflexão e absorvi, porque era uma bela reflexão. Pergunta pro cara do iFood se ele está preocupado com escala de trabalho. Ah, mas você tá trabalhando muito, tão explorando. O cara quer dobrar a escala de trabalho. O cara tá fazendo conta de se ele tomar rebite, se ele vai conseguir trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E dormir 2 a 4 horas. E não é porque, voltou a escravidão, não é isso. É porque nós vivemos num país em que a produtividade é baixíssima, em que os empregos na indústria desapareceram, em que não há postos de trabalho qualificados, em que não importa se você tem um diploma de nível superior, as contas não fecham. Então você tem que trabalhar mais para ganhar mais. É simples. A conta é muito simples. A esquerda não entende. A esquerda tá lá achando que o problema do cara é a escala 6x1. Que o problema do cara é a folga, que o problema é que ele não tem um sindicato para fazer negociação por ele. E o cara que tem horror a sindicato, tem horror. Aliás, eu já falei isso em outras lives e continuo, eu fico de verdade comovido, que eu tô vendo uma adesão à candidatura do Renan imensa entre entregadores do iFood, entre Ubers. É um negócio assustador, Porque essa galera entendeu a mensagem. Porque as candidaturas de direita, do modo geral, dialogam melhor com essa galera e apresentam, o Renan especialmente apresenta um cenário real para a vida deles. Soluções reais que dialogam com a realidade. O Haddad tem um problema seríssimo, ele tem fama de pé frio, ele tem uma sequência de derrotas. A última eleição que ele ganhou na vida foi em 2012, e não é como se ele não tivesse disputado eleições depois disso. Ele disputou a reeleição em 2016, perdeu. Primeiro turno para João Dória. Ele disputou a presidência em 2018, perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro. Ele disputou de novo, acho que foi a prefeitura de São Paulo em 2020, perdeu. Ele vem para a eleição de 22 para o governo, perdeu. O homem é uma máquina de derrotas. Então é o primeiro problema dele. Segundo problema para o Fernando Haddad. O consórcio que sustenta o arranjo do governo Lula, esse consórcio Lula-STF, não vê no Haddad um polo de poder. Todo mundo na esquerda sabe que o sucessor de médio prazo se chama Guilherme Boulos. Para 2030 será Boulos. O Haddad está tentando empolgar a campanha de algum jeito. Acho muito difícil. Vai ter muito trabalho. Tem um governo muito ruim para defender. E as medidas muito ruins desse governo, incluindo taxa da Shopee, taxação generalizada, tudo cai no colo dele. É o Taxade. É o candidato meme. E aí a ideia brilhante da marketagem é incorporar o meme. Não podia ser pior. Então a situação da candidatura do Fernando Haddad é essa. O Haddad, para não correr o risco de produzir o maior fiasco da história da esquerda, que é ficar fora do segundo turno, ele teria que bater uns 35 até a abertura da eleição. E nenhum sinal indica que ele vai crescer nessa pré-campanha. Estão jogando com playbook velho, seguindo regras velhas, seguindo uma linguagem velha, propostas velhas, tudo velho. Resolvido Fernando Haddad aqui, eu vou passar para a segunda candidatura mais relevante, que é a de Flávio Bolsonaro, atual líder das pesquisas.
O Flávio lidera em todas já em segundo turno e mais uma semana ele deve liderar em todas em primeiro turno. Também não vou me surpreender se na Atlas passar. A Atlas, eu já falei pra vocês, ela tá superestimando o PT. Talvez na Atlas ainda não. Mas quando vierem outros institutos, o Flávio vai assumir a liderança no primeiro turno. E aí o Flávio vive um paradoxo. É um negócio bizarro que acontece com a candidatura Flávio Bolsonaro. O cara lidera em cenários de segundo turno, o cara tá para assumir a liderança em todos os cenários de primeiro turno, e a campanha dele vive uma guerra civil. De um lado, os fiéis, os leais, a turma de sempre. Isso inclui Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, Kim Paim na Austrália, Mafinha Barba aqui no Brasil, e um ecossistema que vive em torno dessa galera. Tem o Rony Gabriel e alguns outros poucos que sobraram. Do outro lado, você tem o famoso nicolaísmo, que é uma dissidência clara dentro do bolsonarismo, que busca ser um bolsonarismo com independência. Isso é uma tragédia. Gente, não existe fazer política com independência. Ponto. Deixa eu dizer isso desde já pra vocês. Tem um negócio que pega muito nos jovens, que, ai, mas eu não sou gado, ai, mas eu não vou seguir cegamente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Política é guerra continuada por outros meios. Sempre foi e sempre será. Não existe na guerra você ser independente. Você tem um general que vai mandar um corpo de oficiais e você vai ter um oficial que vai responder em campo e vai ser quem vai te mandar. Não existe essa de que, ai, mas eu gosto de fazer do meu jeito. Não. Você gosta de fazer do teu jeito, seja só eleitor. Você não pode fazer política. Você pode apoiar, você pode votar, você pode ser um fã. E tá tudo certo. Ninguém é obrigado a ir pra guerra. Ninguém é obrigado a participar de exércitos. Agora, o caso do Nicolas. Ele não é um mero eleitor. Ele é um político que foi eleito porque o Eduardo Bolsonaro largou a própria campanha em São Paulo e foi pra Minas Gerais eleger ele. Só que o Nicolas cresceu muito e o Nicolas viu uma janela de oportunidade na eleição de 2024. O Pablo Marçal ensinou em São Paulo como trair o bolsonarismo, como enrabar o bolsonarismo e ainda levar o voto do eleitor bolsonarista. E a tática é muito, muito simples. É ridiculamente simples. Coisa de vagabundo, mas funciona. Qual é a tática? Não, eu sou bolsonarista. Tá, mas o presidente disse que o candidato dele não é você, é o Ricardo Nunes. Não, mas isso é porque ele não pode, isso é porque o Valdemar não deixou, isso é porque o STF tá pressionando ele, mas ele gostaria de me apoiar. E eu sou mais bolsonarista do que o Jair, eu sou mais bolsonarista do que o Flávio, eu sou mais bolsonarista do que o Eduardo. A tática é essa, você constrói a dissidência ao mesmo tempo em que você nunca diz que tá rompendo. Não, eu tô com o meu amigo Flávio. Aí o Kim Paim vai lá olhar as redes dos caras e não tem um post de apoio ao Flávio. É um a cada 6 meses, pra fingir, pra continuar mantendo o teatrinho de que eles são bolsonaristas. Aí o setor mais leal, Carlos, Eduardo, Paulo Figueiredo, Kim Paim, Mafinha Barba e outros ali, fizeram o quê? Estão tentando liderar uma espécie de macartismo interno. Não, nós vamos agora fiscalizar as redes de todo mundo e ver quem está apoiando o Flávio de verdade. Só que o setor nicolaísta cresceu muito e eles não estão mais a fim de obedecer. Aliás, eles nunca tiveram a fim de obedecer. É muito da zona, eu falava sobre isso no Bisoto by Night, que deu origem ao bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento de massas, baseado na figura carismática de Jair Bolsonaro, mas que nunca teve organicidade. O Jair, em 2018, foi candidato por um PSL que não existia. Um partido que não existia. Era uma barriga de aluguel, um partido nanico que fazia negócios, eleição após eleição, que uma semana antes do Jair filiar, estava prestes a mudar seu nome para Livres, adotar a cor roxa e defender pautas libertárias. Não tinha nada a ver com o bolsonarismo. Nada. E ia fazer isso também num golpe oportunístico que o Bivar deixou o filho dele brincar um tempo. Aí apareceu uma coisa melhor, que era a candidatura do Jair, e o Bivar vendeu o partido e tudo certo, jogo que segue. Aí no governo, o Jair ensaia construir um partido, o Aliança pelo Brasil. Mas o Jair nunca quis, de fato. O Jair, a vida inteira, foi um político de centrão. Ele passa a maior parte do tempo filiado ao PP. Mas ele também passou pelo PTB, ele também passou pelo Democratas. Ele tentou de um tudo, mas sempre no centrão. Fazer partido é um troço chato. Fazer partido dá trabalho, fazer partido gera problema. Você vai ter que gerenciar a crise quase que todo santo dia. Entra gente, sai gente,
tem que disciplinar, é um negócio muito diverso. Um país do tamanho do Brasil, como é que se mantém unificado um partido, sei lá, do Acre até o Rio Grande do Sul? É muito complicado, dá muito trabalho, é muita dedicação, é 24/7, é gestão de crise. O Jair nunca quis isso. O Jair nunca quis isso. Talvez o Eduardo quisesse, eu até acredito que o Eduardo queria. O Eduardo, ao ouvir o Olavo de Carvalho, o Olavo sempre defendeu muito isso. Nós precisamos de um partido ainda que seja pequeno, mas que seja sólido, organizado, disciplinado, que não tenha um programa muito vasto, que o programa seja apenas aquelas demandas que são as essenciais do povo brasileiro. O Eduardo ouviu muito isso. O Eduardo e o Carlos. Mas o Carlos é aquela coisa caótica. O Eduardo já consegue se manter um pouco mais centrado. Talvez eles quisessem. O pai, de fato, nunca quis. E o fato é que eles não criaram aliança por pura incompetência. O sistema não deixou. Que sistema? Cognitivo? Só se for esse. Porque o fato é o seguinte... O Aliança não foi criado, não é porque o TSE rejeitou, não é porque algum cartório recusou as assinaturas, é porque eles não colheram as assinaturas. É porque o sistema de coleta de assinaturas do Aliança era um desastre. A ficha de filiação do Aliança era uma coisa extremamente confusa, grande demais, caótica, indo muito além das informações básicas necessárias. Foi tudo errado. E aí eles não tiveram partido. E aí o Neco Jair foi se aboletar no PL do mensaleiro Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto opera partido político desde os anos 80. O Valdemar foi o cara do Centrão, o Valdemar foi o cara dos negócios, o Valdemar foi sublegenda de aluguel no Brasil inteiro, a vida inteira. E aí em 2002 o Valdemar acertou na Mega Sena. E é curioso, a Mega Sena do Valdemar respondia pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT precisava de um vice que passasse segurança para a elite brasileira. O PT achou esse vice, que foi indicado pelo ex-presidente Itamar Franco. O nome do vice era José Alencar. Empresário, mineiro, industrial, respeitadíssimo nos meios empresariais. Só que o PMDB não ia dar vice pro Lula. Então o que eles precisavam? De um partido nanico que servisse de barriga de aluguel pro Zé Alencar. O PL, na época, inclusive, era sublegenda da Igreja Universal. O Edir Macedo tinha comprado o PL do Valdemar da Costa Neto. E todos os pastores eram candidatos pelo PL. Pastor, bispo, a turma toda do Edir saía pelo PL. Fecharam o negócio. O próprio Valdemar confessou na sua delação, no caso do mensalão, que pagaram 10 milhões de dólares pelo aluguel do PL. E o Zé Alencar foi filiado ao... Perdão. O Zé Alencar foi filiado ao PL. O Valdemar acertou na Mega Sena. Tiveram ministérios no governo Lula, ganharam muito dinheiro, aumentaram bancada. Aí o Valdemar pôde depurar o partido da Universal, porque a Universal sai e funda o Republicanos. Na época era PRB ainda, depois virou Republicanos. Tava lindo pro Valdemar até ele ser pego no esquema do mensalão e ser preso. Passam-se os anos, o Valdemar sai da cadeia, continua dono do PL, continua operando os esquemas políticos dele e ele acerta na Mega Sena pela segunda vez. Daqueles eventos raríssimos. Acertou a primeira com o Lula, acertou a segunda com o Bolsonaro. Qual é o core business do Valdemar? O core business do Valdemar é ser dono de partido. E donos de partido no Brasil estão cagando e andando para ganhar eleições pro executivo. Eles não querem governar. Governar é chato, governar dá trabalho, governar gera problema, governar gera exposição. O que interessa para eles é a indústria das emendas parlamentares, a indústria dos fundões, a indústria do fundo eleitoral, do fundo partidário, as negociatas que isso envolve, tempo de TV, coligações que se fazem não por interesse nacional, por projeto, por ideologia, mas pelo interesse mesquinho de ter acesso ao orçamento público. É esse o core business do Valdemar. Ele acertou na loteria uma vez com o Lula e acertou a segunda com o Bolsonaro, que traz para ele esse aumento de bancada. Só que o Valdemar tá olhando agora e ele tá vendo o seguinte: bom, a candidatura do Flávio é ótima, ok, vai garantir a nossa bancada continuar pelo menos do tamanho que tá. Mas o que o Flávio projeta de futuro? Só projeta se ganhar. Se ganhar. Se não ganhar, acabou o futuro da família Bolsonaro. O Jair tem uma saúde delicadíssima, todo mundo sabe disso, é voz corrente desde o ano passado, que a expectativa de vida dele é cada vez mais curta, os próprios filhos falam disso abertamente, o Carlos fala disso abertamente. O Jair não dura mais muito tempo.
O Jair não dura. Se o Flávio perde essa eleição, ele não tá projetando para 2030. O Flávio tá indo para uma corrida de tiro único. Ou ele acerta e ganha, e aí consolida o poder da família, ou ele perde e acabou para a família. Acabou. Até porque já tem uma dissidência dentro de casa. Não é de fora. Que é a esposa do pai dele. Que odeia ele, que odeia os irmãos dele, que odeia tudo que eles representam, todo o grupo político que eles formam. E o Flávio tá tendo que tocar a campanha nesse ambiente. Com o Nicolas trairando, com o Nicolas tentando projetar a bancada própria, com sinalizações de que o nicolaísmo, num futuro não muito distante, pode migrar para o Novo, com pressão em múltiplos estados, com colapso interno, que, volto a repetir, é bizarro. O cara lidera a eleição em segundo turno, o cara vai liderar em primeiro turno muito em breve, e com a saída do Lula, ele vai liderar tipo, por 20 pontos no primeiro turno. Porque ele vai estar na casa dos 40 e o Haddad vai estar lutando para sair da casa dos 20, sair dos 25. E com tudo isso, a campanha tá ao caos. Quando eu tava iniciando a live aqui, o Flávio tinha subido no Twitter um textão. Vou ler o textão do Flávio aqui. Obrigado a cada um de vocês que está de corpo, alma e coração junto comigo para resgatar o nosso Brasil, honrar meu pai e centenas de outros perseguidos políticos. Sem vocês, jamais estaríamos onde estamos. A cada reunião que faço com os mais diversos segmentos, a cada pesquisa que me apresentam e diante de todo o carinho que recebo nas ruas e aqui nas redes, não tenho dúvidas de que o Brasil quer mudar e vai mudar para melhor junto com a gente. Diante de tantas boas notícias, uma coisa continua me preocupando: as provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. Preciso muito de todos me defendendo das mentiras criminosas da esquerda e esfregando a verdade na cara deles. Mas fica aqui meu pedido sincero: não precisa pressionar ninguém ou me defender de pessoas que também querem Bolsonaro na presidência da República. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem o seu tempo e a sua forma de ajudar. Todos são importantes e preciso de todos para tornar essa caminhada menos difícil. Apoio não se impõe, conquista-se. Deixe-me fazer do meu jeito. Se não der certo, assumo a responsabilidade. Mas tenho certeza que Deus está no comando de tudo e isso é galho fraco para ele. Cara, pro Flávio fazer um textão desses no Twitter dele, assinando, botando a cara, dizendo parem, é porque a coisa escalou muito. Deve ter tido cobrança do Valdemar, que foi no Pânico defender o Nicolas. Tipo, ele não foi defender o Carlos, não foi defender o Kim Paim, não foi defender o Mafinha, ele foi pro Pânico defender o Nicolas. E aí nós precisamos voltar para entender o que eu acabei de dizer. O core business dele não é eleger Flávio Bolsonaro presidente. O core business do Valdemar é garantir uma grande bancada. Aí tá lá o Mafinha e o Kim pedindo expulsão da Ana Campanholo. Cara, a Ana Campanholo foi a deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina com quase 200 mil votos. Deve repetir o desempenho para deputada federal caso a Detone seja candidata ao Senado. Você acha que o Valdemar vai abrir mão disso? E isso ao mesmo tempo em que ela tem o apoio de Michele Bolsonaro. Que a Michele tá bancando a candidatura dela, que a Michele banca ela. A Michele banca não só ela, a Michele banca o Nicolas. A Michele gosta muito mais do Nicolas do que dos enteados. Notaram o tamanho da merda que o Flávio se meteu? Aí o Flávio tem um outro paradoxo. Nós estamos fazendo aqui o balanço das pré-campanhas. Ok, cresceu de maneira muito acelerada, assumiu a liderança, vai assumir a liderança em primeiro turno, é o favorito. Parece ter batido no teto, talvez cedo demais. E se esse teto persistir? E aí eu vou passar para a próxima pré-campanha, justamente sobre esse teto persistir. Romeu Zema era no máximo, até uma semana atrás, o candidato a vice. Fez inclusive aquele videozinho sinalizando isso lá em Porto Alegre, dele convidando o Flávio. E o Flávio topou porque estava claro que havia uma parceria. Estava claro que se caminhava mais ou menos nesse sentido, por mais que o Rogério Marinho tenha quase implodido a possibilidade. Só que aí o Zema empolgou. O Zema teve o momento dele com o Gilmar Mendes, o Zema deu uma ou duas acertadas no discurso e começou a sangrar votos para ele. E o nicolaísmo sentiu o cheiro também. O nicolaísmo sentiu o cheirinho de possibilidade de projetar o Zema. Imagina um Zema, sei lá, se viabilizando como terceira via. É o jeito perfeito pro nicolaísmo trair com a desculpa de não estamos traindo, é que o cara é de direita também. O cara é nosso. O Flávio entra aqui tentando apagar o incêndio, a coisa tá ficando cada vez mais feia e pode piorar. Romeu Zema está tendo seu momentum na campanha.
E isso é natural que ocorra em pré-campanhas, todo mundo tem o seu momentum. Aí vai de saber usar ou não. O Zema é um candidato muito ruim. Hoje ele postou um vídeo medonho, nós reagimos inclusive no Bisoto by Night. Ai, olha eu secando aqui cueca e meia no carro. Gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Empresário bilionário querendo tirar todo mundo pra otário, que ele precisa secar a cueca e meia no carro durante viagem. Pelo amor de Deus. É chamar todo mundo de imbecil. É chamar todo mundo de imbecil. Mas o Zema está tendo seu momentum enquanto a campanha do Flávio pega fogo, mesmo liderando. Agora eu vou falar de Renan Santos, que está fazendo disparado a melhor pré-campanha de todas, e nem só por mérito dele, por mérito da militância, por mérito da galera que está botando outdoor por conta própria, que está tendo as outras iniciativas, tipo o Motoboy colocando na bag quem é Renan Santos, carros de som, como aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso, com uma moto fazendo som de rua, perguntando quem é Renan Santos, você conhece Renan Santos? Tá acontecendo muita coisa em muitos lugares. E para onde vai o Renan consegue gerar fatos? Aí é o candidato ser bom também. Não adianta você ter militância, não adianta você ter todo esse corpo, se o candidato é ruim, só que o Renan é bom demais, ele sabe trabalhar. Vai no Maranhão, gerou o estresse lá da infraestrutura, o governo do Maranhão anuncia pacotaço de obras. Vem aqui em Santa Catarina, mostra a favela ali em Tubarão, e aí a polícia militar vai lá tentar responder que não tem controle nenhum do PCC, de facção aqui, nem sei se era PCC, PGC, que diabo que era. Não tem controle de facção, o Estado manda, né? Aqueles carrinhos fechando a entrada da favela, deve ser uma linha de montagem de carrinhos, de conserto de carrinho do supermercado, né? Ele gera fatos, ele gera interesse, e tudo isso vai se acumulando. O Renan tá trabalhando que nem um jumento rodando no Brasil inteiro, e tem que fazer mais, e tá pouco ainda. É preciso ir no Rio Grande do Sul, tem o Paraná para se fazer. Próprio São Paulo, o interior de São Paulo tem um potencial imenso a ser explorado. Depois tem os dois Mato Grosso, aí tem Goiás, aí tem a região norte, onde ele desempenhou muito bem já desde o início da campanha, segundo as pesquisas, sem ter botado o pé lá. E tem proposta para a região, e tem coisa para se apresentar lá. Tá sendo uma grande pré-campanha, tá sendo feito tudo direitinho, do jeito que precisa. Agora é continuar e acelerar. Primeiro virão os 5%, depois virão os 7%, depois virão os 9%, e aí virá o 10% lá do início da campanha, que eu tô dizendo desde o ano passado e não mudei uma vírgula da minha análise desde então. O Renan chega aos 10% tranquilamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.